Boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos à 40ª live do Entre Linhas, um espaço de conversa norteado pelas palavras de escritores, tradutores e outros intervenientes no processo da escrita de um livro sobre o próprio livro. É entre linhas que as palavras surgem e nas entrelinhas que descortinamos o seu significado. Esta 40ª live decorre no mês mais colorido do ano, passado o Dia Mundial da Criança e o Dia Internacional dos Trabalhadores do Sexo, respectivamente celebrados a 1 e 2 de junho. Hoje, por outro lado, assinala-se o Dia Mundial da Bicicleta. Apesar de estarmos num videocast dedicado às letras, eu atrevo-me a formular uma pergunta de matemática. Qual a probabilidade de associar esta efeméride a Vinícius de Moraes? O autor escreveu um poema intitulado Balada das Meninas de Bicicleta, onde podemos ler os seguintes versos. Bem-haja a vossa saúde, a humanidade inquieta, vós cuja ardente virtude preservais muito a miúde, com um selim de bicicleta. Vós que levais tantas raças nos corpos firmes e crus, meninas, soltai as alças, bicicletai seis nus. Por obra do acaso, encontrei este poema que tão bem retrata o meigo energúmeno, referenciado então neste ensaio de Luca Argel. Luca Argel é um cantor e compositor luso-brasileiro, carioca tijucano, radicado há mais de 10 anos em Portugal. Formou-se em música pela Unirio e é mestre em literatura pela Universidade do Porto. No Brasil trabalhava como professor da rede municipal e em Portugal, que inicia a carreira profissional nos palcos, cantando com os grupos Samba Sem Fronteiras e Orquestra Bamba Social, com quem ainda cultiva e dissemina um grande amor pelo samba, género fundamental no seu percurso. Concilia a atividade musical com a literária, o que já lhe rendeu a publicação de livros de poesia no Brasil, Espanha e em Portugal, tendo sido um deles semifinalista do Prémio Oceanos em 2017. Os projetos artísticos mais recentes conciliam pesquisa histórica, ativismo político e experiências musicais que desconhecem fronteiras. Então, sem mais delongas, vou adicionar o Luca à conversa para que ele nos encante e, quem sabe, cante. Ok. Olá, João. Olá, boa tarde. Tudo bem? Me ouve bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Perfeito o som. Que bom. Antes de mais, eu queria agradecer o facto de teres acedido aqui a este meu desafio, convite, para falarmos um pouco, então, desta obra e dos demais projetos. Sim, vamos lá. E eu não poderia começar de outra forma senão perguntando como é que correu ou qual é que foi o balanço do concerto de sábado passado com o Filipe Sambado. Foi maravilhoso o concerto. Foi mesmo especial, assim, emocionante. Pessoas saíram muito sensibilizadas, assim, do concerto. A gente fez um bloco, assim, do concerto, tudo dedicado à imigração e à Palestina. Tocando músicas nossas sempre e a nossa própria interação também foi uma coisa de muita cumplicidade, sabe? E das vezes a gente tocou com uma banda e eu acho que das vezes em que a gente passou as músicas todas nos ensaios, as passadas que a gente fez em cima do palco foram as melhores, eu acho. Correu melhor o concerto do que os ensaios. Ainda bem. Quando O assim que é acontece. sempre, o que é sempre bom, é o que a gente quer sempre. E já agora, uma questão exatamente por causa disso. Faz falta mais dessas parcerias entre os artistas? Porque às vezes pensamos que, pronto, que estamos na nossa bolha e faz falta fazem falta essas parcerias. Sim, o que faz falta, na verdade, é tempo. É tempo para elas. Porque quando existe tempo, eu acho que elas acontecem até naturalmente. Para mim, sempre aconteceu de uma forma mais ou menos natural. E eu tenho parcerias com alguns artistas, né? Essa com a Felipe Sambado foi a mais recente, apesar da gente não ter escrito nenhuma música, Uhum. né? Juntos.
A gente começou, mas não terminou e não foi a tempo do concerto. Mas as parcerias que eu construí ao longo dos anos com a Ana Deus, com o Keso, com com o João Douglas, aqui em Lisboa, com a Garota Não, Uhum. foram acontecendo de uma forma natural, eu acho, né? Tem a ver com a nossa própria proximidade e amizade com as pessoas. E acho que só não acontece mais porque a gente tem uma rotina meio maluca, né? De não ter fins de semana e durante a semana ter que trabalhar em outras funções. E ainda tem pessoas que são que têm ainda trabalhos diferentes fora das artes, né? Uhum. Em paralelo com o trabalho artístico. Não é o meu caso, mas mesmo o trabalho artístico me dá muito trabalho de back office, Uhum. como se diz. Uhum. Me ocupa um tempão. Eu já tenho tido até pouco tempo para escrever as minhas próprias músicas. Meu trabalho criativo é um período de tempo muito pequeno que eu tenho para ele, que é uma pena, uma tristeza. As outras coisas, as outras obrigações vão comendo o tempo do dia, sabe? Então, para essas parcerias acontecerem, não sei, precisa de mais espaço. Eventualmente ele aparece quando a gente menos espera, de repente brota. E, O que é e bonito. agora falando especificamente então aqui do ensaio. Porquê este livro? Porquê é que surgiu? Esse livro já era para ter saído há muito tempo, na verdade, né? Esse livro começou a nascer em 2014, quando eu entrei no mestrado Uhum. na FLUP. E eu lembro que na altura, depois de ter defendido, eu tive muita. Fiquei muito reticente, assim, tinha vontade de publicar já naquela altura, mas não tinha muita certeza se se o livro não ficaria datado muito rapidamente, sabe? Achava que aqueles anos, né, há 10 anos, eu acho que os temas que esse livro aborda já estavam, pelo menos a impressão que eu tinha é que a discussão sobre ele já estava num ritmo super Uhum. acelerado, sabe? Era uma coisa. E eu hoje falando com as pessoas noto que as pessoas têm essa impressão também, que ali o início da década de 2010 foi uma espécie de primavera feminista, ou uma onda feminista que estava ali se consolidando, ou terminando de dar os seus contributos e ainda super efervescente. Politicamente estavam acontecendo muitas coisas Uhum. também que a gente não sabia na altura, né? Mas alguma coisa revolucionária tava para acontecer. Eu jamais imaginaria que seria uma revolução pro lado mais conservador, mais retrógrado, né? Eu não sei, na altura me parecia que as coisas estavam se encaminhando radicalmente para um lado mais progressista, né, de afirmação de direitos, de identidades, né? As discussões todas dentro do feminismo pareciam super voltadas para a interdisciplinaridade, transfeminismo, teoria queer, enfim, uma coisa bastante libertadora, assim, sabe? Libertadora de amarras, de preconceitos e revolucionária dentro do que já era o próprio feminismo, indo muito além da igualdade de direitos, né? E levando para um lado muito mais radical as conquistas do movimento feminista. E é nessa altura que eu escrevo. Então eu estava ali escrevendo, fazendo um revisionismo muito básico sobre a obra do Vinícius de Moraes, né? Uma coisa que foi escrita, tinha sido escrita já há praticamente 50 anos ou mais até. E
e achava que, assim, dentro de muito pouco tempo, todas as questões e críticas que eu fazia ali no livro, que eu levantava, né, usando a obra do Vinícius como trampolim assim para falar de alguns de algumas pautas mesmo políticas, sociais, que aquilo que eu estava falando ia ser já óbvio demais, né? E aí deixei o livro meio que descansando, não fiz muita questão de levar aquilo adiante. E qual não é a minha surpresa, né? Quando olho em volta, isso foi em 2024, foi ano passado que eu decidi retomar o projeto do livro, tirar o texto do mestrado da gaveta, fazer uma revisão, uma atualização toda, mudar um pouco da linguagem para publicar, porque de repente ele voltou a ser uma coisa urgente, né? A gente está precisando dar uns passos para trás e aprender que as conquistas não são irreversíveis, né? Elas podem muito bem ser revertidas para como era na época do Vinícius e o livro de repente faz sentido e tem a ver com ideias que eu tenho, que eu ainda não lancei, de músicas novas, um projeto novo de álbum que, que trata um pouco dessas questões todas, especialmente a questão da masculinidade, né, de uma certa ideia de masculinidade que eu também identifiquei. Tem uma parte do livro em que eu falo sobre ela. E falei, já que eu estou voltando para esse assunto, vou voltar aqui ao livro e acho que ele vai fazer sentido e tem feito sentido. Eu acho que ele tem ecoado assim na percepção das pessoas que ainda ficam um pouco surpresas de perceber o machismo que há por trás de muitos textos do Vinícius e a partir do Vinícius abrem-se os olhos para muitos outros autores e muitos outros textos que a gente com os quais a gente cresceu, né? São textos de autores de formação. O Vinícius é um autor de formação Uhum. e a gente, como lê muito jovem, lê às vezes sem todas as ferramentas para identificar certas coisas. E esse livro é isso. Esse livro sou eu procurando essas ferramentas. É, E exatamente como estávamos aqui a dizer, a luta é permanente, não é? A luta continua, a luta não é por ter adquirido determinados direitos e determinados valores que esses valores são perenes. Mas de que forma é que estes 10 anos entre o início do texto para o mestrado e agora a publicação do livro, de que forma é que eles ajudaram aqui a maturar e a trabalhar aqui as ideias que estão aqui presentes no ensaio? Assim, as ideias, elas não se alteraram. Uhum, O que eu acho que se alterou um pouco foi a forma de apresentar, né? Foi tirar um pouco o excesso de informação que uhum, tinha ali, que vem um pouco de uma insegurança minha, de de que é uma insegurança que está assente em dois lugares. Um lugar é o peso de fazer uma crítica a Vinícius de Moraes, né? Que já foi lido e interpretado por acadêmicos assim muito importantes e e muito pouco explorado no viés uhum, que eu propunha. Então eu sentia que precisava me defender muito bem na proposta ali que eu lançava. E o outro lugar de insegurança é que hoje em dia já está muito mais pacificado, mas na altura não estava muito, que é o fato de eu ser um homem escrevendo, né? Sobre, fazendo uma crítica feminista.
E eu acho que essa insegurança fazia sentido talvez naquela época, e existia, eu acho que uma noção, pelo menos essa era a impressão que eu tinha, né, de que Uhum. a luta pelos direitos das mulheres tinha que ser protagonizada, Mesmo. não exclusivamente, mas assim, em grande parte, na sua maior parte, pelas mulheres. E eu não achava que eu tinha muita legitimidade para para falar certas coisas. E precisei, tentei o tempo todo ser muito cuidadoso na linguagem, muito cuidadoso nas referências, quase como assim, tivesse a cada página pedir licença para para falar o que eu queria falar. E eu acho que hoje já é, pelo menos para mim, muito mais claro que a presença dos homens na luta feminista, no movimento feminista, é, não é só um, um auxílio, né? Não é uma coisa, um extra, uma força extra que a gente vai de se colocar como aliado. Eu acho hoje em dia que a participação dos homens é uma condição absolutamente incontornável para que essas pautas sejam efetivamente conquistadas e mantidas, né? Essas conquistas sejam mantidas, porque não tem é uma coisa óbvia, mas não me ocorria na época. Não sei, sei lá, não sei porquê, mas é muito óbvio que qualquer demanda social que se pretenda, né, universal na sociedade, como é a igualdade de gênero, ela não acontece se só metade da sociedade está engajada na luta, né? Uhum. Se você tem uma outra metade que não está engajada, seja porque é abertamente contrária, né? Ou porque é indiferente, ou porque se sente alijada do processo, né? Como eu me senti um pouco, não alijado, mas assim, sem muita legitimidade para participar, isso só enfraquece o processo. Isso foi, esse foi um amadurecimento que eu ganhei, assim, não ele não está expresso diretamente no livro, no Uhum. texto do livro. O texto do livro pouco se alterou, as ideias continuam ali e eu também continuo assinando embaixo de todas elas. Eu acho que o que se alterou mais foi a minha própria disponibilidade para encampar as ideias, para levantar as bandeiras e falar publicamente sobre isso e, enfim, dar mais a cara. Eu acho que essa foi a mudança, né? Essa energia para tirar o trabalho do universo acadêmico e trazer para o mundo. Era aqui algum medo de descrédito e medo de tomar a luta dos outros como nossa, não é? Aqui algum distanciamento De ligado a isso. apropriar, né? De ficar nesse lugar Uhum. de se apropriar, que também existe também. Não é que não é Uhum. preciso ter cuidado com essas coisas, é sempre preciso Claro. ter cuidado. Mas existe mais espaço do que eu imaginava, Uhum. sabe? Eu encontrei mais espaço. E só uma questão, houve necessidade de fazer aqui uma alteração ou uma tradução, digamos assim, entre aspas, de um texto mais académico para uma linguagem mais coloquial ou não houve essa necessidade? Um pouco, eu fiz um pouco, sim. Tentei fazer, é, não quis fazer demais porque eu acho que ia desformatar demais a estrutura Uhum. do a linha as linhas de pensamento e as linhas de raciocínio que vão tecendo o livro. Eu acho que elas
elas são bastante fluidas, podem ser um pouco chatas, talvez, para leitores pouco habituados em ler textos acadêmicos, porque é preciso sempre trazer as referências, né? Uhum. Trazer um embasamento, tá? Essa preocupação o tempo todo de mostrar que aquilo que está dito não sou só eu que estou dizendo, eu estou articulando ali muitas outras vozes por trás para dar alicerce àquela linha de raciocínio. Mas é uma questão também de hábitos, né? Eu tentei fazer um início de texto bastante apelativo, assim, Uhum. bastante interessante e deixei a parte um pouco mais pesada para o meio, final do texto, é, e, e escolhi já na altura do mestrado uma estrutura em que os capítulos eles todos conversassem, sabe? Que a passagem de um para o outro fosse fluida, que eu que a pergunta em que a gente chega no final de um capítulo seja respondida no capítulo seguinte, que dê vontade de ir de um para o outro, que é uma coisa que não é uma necessidade, né? Não é uma estrutura que a academia exige que a gente faça, mas eu já quis fazer assim, pensando num possível leitor. Eu só tentei desbastar um pouco, tirar um pouco do excesso de notas de rodapé, Uhum. que foi um terror, foi um vai e volta com o revisor do livro, que por ele tirava quase tudo. E tinha alguns que eu queria muito Exato. manter. E aí a gente teve que chegar ali numa negociação. Acho que ainda é um livro que tem mais notas de rodapé do que deveria. Mas acho que os leitores vão encontrar Sim. lá, são as que eu sou muito apegado. Eu tenho um carinho muito grande por elas e não quis tirar de jeito nenhum. Mas assim, coisas que eu tirei mesmo, cortei, foi uma boa parte da introdução e da conclusão no final, porque eu acho que não são coisas que na defesa do mestrado eram necessárias, mas não para um livro comum era só repetição do que já estava no do que já está construído, né? Uhum. E, e em termos mesmo da própria estrutura, há aqui algo curioso, pelo menos para mim, é que cada capítulo, com o tema que irá ser abordado no capítulo, é introduzido pelos versos do Do próprio. próprio Vinícius. Isso também é uma coisa estrutural que eu quis manter, e que vem dessa minha preocupação em deixar o próprio Vinícius falar, né? Essa coisa de criticar um autor muito conhecido, né? E muito estabelecido, muito referencial, é um pouco delicado, porque eu não queria de forma alguma dar a impressão de que eu estava forçando um tipo de interpretação, Uhum. sabe? Que eu estava forçando o texto, a leitura do texto para um lado. É claro que toda crítica ela é arbitrária, ela vai buscar no texto aquilo que mais interessa para a tese que a gente quer demonstrar, né? E vai deixar certas coisas de fora e vai dar destaque para outras. Isso é inevitável. O trabalho de curadoria do, do corpus, né, de análise, que vai sempre existir, mas eu que o, não quis que o leitor tivesse a impressão de que eu estou forçando a barra ali na minha interpretação. Então eu quis deixar muito espaço para o Vinícius e deixar assim ele dar os títulos para os Não. capítulos, sabe? Não sei, porque o título do capítulo é uma coisa importante, né? Uhum. É ali são as letras grandes, né? É o grande, olha, vamos falar sobre isso. E nesse livro,
quem faz essa proposta, vamos falar sobre isso, não sou eu, é o próprio Vinícius. Eu pego o texto dele, ó, tá aqui. E relativamente exatamente a esta questão da leitura antimachista, a objetificação da mulher está presente não apenas aqui na literatura, na obra do Vinícius de Moraes, mas é de muitos outros autores. Isso perpetua, e eu atrevo-me a dizer quase, normaliza os comportamentos misóginos, que atualmente conseguimos ver vários exemplos até, infelizmente. Sim, sim, eu acho que sim, porque é tudo cultura, né? Esse, e a importância desse tipo de estudos tá, tá justamente nesse ponto, que é a criação artística, ainda mais uma criação que é tão lida, tão ouvida, né, se tornou tão popular, ela ela perpetua a cultura, né? Ela é criada em um contexto cultural, reflete a visão de uma época ou de um grupo social e, e essa perpetuação ela faz exatamente o que você disse, ela normaliza e legitima certos comportamentos. Se a gente tem um autor como o Vinícius, que fala muito sobre relacionamentos, muito sobre o amor e muito sobre a mulher, a gente vai encontrar na obra dele todas as visões que aquela sociedade tem sobre esses assuntos. E ele, ao refletir essas visões, está ajudando, ao refletir, assim, reforçar, né, essas visões dentro de uma obra, tá dando as bases para que para que para que elas continuem válidas na sociedade, né? A gente ouvindo certas canções, né, que falam sobre que idealizam a mulher de uma certa forma, Uhum, né, ou que idealizam um certo tipo de relacionamento, né, o grande amor, o como viver um grande amor. O Vinícius é bem exemplar porque ele gosta muito de ser o, o representante do grande. Ele se coloca muito nesse lugar de professor do amor, né? De autoridade sobre o amor. Porque era um homem muito sensível, amou muito, amou profundamente. uhum, Só que amou de uma forma que é bastante problemática, tomando como base princípios, né, que o feminismo nos ensina, né, uhum, de uma pessoa que almeja alcançar uma igualdade de gênero, ela vai pensar duas vezes antes de aderir à fórmula viniciana do amor ou o ideal viniciano da mulher, porque eles conduzem inevitavelmente para estereótipos que, que levam ao reforço da desigualdade de gênero, ao reforço da objetificação, ao reforço do paternalismo, da dependência, uma coisa que eu no livro chamo de dependência existencial da mulher em relação ao homem, e conduz a um certo tipo de masculinidade também, que, que eu acho que precisa urgentemente ser reformado, né? Ser atualizado. e, e exatamente essa questão essa máscara de ternura e do sentimentalismo ajuda a que estes meigos energúmenos, que se calhar pronto, não nos vamos cingir ao Vinícius, Sim. estes meigos energúmenos não estejam em vias de extinção e se calhar até pelo contrário estejam aqui a proliferar cada vez mais no nosso mundo. Pois é, assim, eu acho que eu falei essas coisas todas,
mas a, também a gente precisa modular um pouco a responsabilidade, né? do, do, dos artistas, dos autores. Não é que a gente seja capaz, transformando a linguagem artística, de ver esse reflexo imediato no mundo. Acho que isso é muito mais complexo do que isso, né? A gente cria condições para que as coisas se transformem e dá ali um empurrãozinho, né? Mas acho que o, os, os meios energúmenos ou só energúmenos, mais ou menos meigos, eles nas artes cumprem ali uma função, mas eu acho que eles são muito mais fazem muito mais um trabalho de retaguarda ali do status quo do que de vanguarda reacionária, na maior parte das vezes, né? Uhum. E, e no caso do Vinícius, menos ainda, porque eu acho que ele se via, e em muitos aspectos era um artista bastante progressista, né? Ele tem essas questões todas de essas questões todas de gênero que eu acho que são o grande calcanhar de Aquiles ali político da ético, digamos, né, da obra dele, mas em outros aspectos ele foi bastante, tinha posturas bastante interessantes e louváveis. Sempre foi um autor muito preocupado, muito sensível com questões de classe, com luta de classes. Colocava isso, colocou muitas vezes isso nos textos dele, nas crônicas. Ele teve uma fase muito apaixonada pelo comunismo, Uhum. mas depois passou e ele no final, mais para o final da vida, já nem gostava de ser lido como um poeta político. Não gostava que alguns poemas dele, mesmo textos como Operário em Construção, né, Uhum. não gostava de ser interpretado assim, rotulado, né, não gostava de ser rotulado como um poema político. E ele dizia que o Operário em Construção não era um poema político, era um poema visceral. Como se uma coisa Não pudesse. impedisse a outra, né? Mas era visto até por pares. O Drummond certamente via o Vinícius, ou uma produção, uma parte da produção do Vinícius, né, como Operário em Construção e alguns outros poemas, como textos militantes, né? Uhum. E, e uma outra questão também que o Vinícius foi sempre muito sensível é a questão antirracista. Era de um jeito bastante peculiar assim para a época, né? Uma época em que ainda não se tinha muito vocabulário mesmo para identificar todas as frestas por onde o racismo se infiltra na sociedade, né? E que levam Vinícius a falar assim com muita tranquilidade, até um orgulho, né? Que ele era o branco mais preto do Brasil, ou se autodenominar no Samba da Benção um capitão do mato. É, é, eu acho, eu entendo isso como escorregões assim de, de pessoas que admiravam muito a cultura negra, eram ativamente antirracistas, Uhum. mas ainda não tinham sido chamados a atenção para coisas como racismo epistemológico, racismo linguístico.
racismo recreativo, que existe muito no Brasil. Uhum. É, e isso foram conquistas, eu acho, um pouco mais recentes, ou pelo menos se disseminaram mais recentemente no, dentro, né, do nosso vocabulário político. E que o Vinícius não teve acesso. Né? O Vinícius morreu em 1980, Uhum. né? Faz muito tempo. É, e mas não obstante esses escorregões assim que ele dá, ele exaltava muito a cultura negra, os artistas negros, escreveu poemas denunciando o racismo e agora ele tinha esse ponto cego, né, que era o que era que era o feminismo. Ele era muito desconfiado do feminismo. Achava o feminismo uma coisa azeda, né? Achava tudo bem mulher lutar por direitos, ok, mas não pode ser azedo. Se é azedo, se se faz cara feia assim, ele Yeah. não, não gostava. É. Por acaso, agora, por termos falado no Operário em Construção, a minha eh, iniciação ao Vinícius de Moraes começou exatamente com esse poema. Porquê? Porque nós, cá em Portugal, temos uma disciplina que é a área de projeto, em que supostamente delineamos algum projeto na escola primária. E eu acho que estava no Ah, oitavo ano, e então foi bem cedo. tratámos questões sociais da nossa cidade e uma das questões sociais era a falta de incentivo na industrialização. Era muito, a cidade de onde eu venho é uma cidade que é quase homónima de uma cidade brasileira, porque é Porto Alegre. Ah, sim, O Porto Brasil tem Alegre. Porto Alegre. Sim. E pronto, a indústria sofreu uma grande quebra lá. E então utilizámos fotografias daquilo que era a indústria e do que é atualmente, e mesmo das fábricas antigas de volutas, Uhum. com os versos do Operário em Construção. Portanto, fizemos assim uma montagem. E, portanto, foi a minha forma de iniciação ao Vinícius de Moraes. Tá Agora aproveitei só porque vendo? realmente foi aqui um momento aqui da minha vida de cruzamento com o Vinícius de Sim, sim. Moraes. E por causa exatamente disto e daquilo que ele até defendia, até temos aqui uma passagem em que ele fala sobre este assunto, a música pode ser utilizada como uma ferramenta de ativismo político? Pode, não quer dizer que seja sempre, mas pode ser utilizado. Sim, claro, claro. É uma ferramenta que é aquilo que eu falei, ela não resolve problemas. E eu acho que ela nunca vai estar na vanguarda Uhum, de nenhuma militância política. Acho que ela não é uma boa ferramenta nesse lugar. Mas ela, em muitos outros lugares, é uma ferramenta incrível. Eu acho que com jovens, por exemplo, esse exemplo mesmo que você deu de ter lido ainda muito jovem um operário em construção, é uma coisa que vai formando a gente, né? A nossa formação vai se dando através da família, da escola, dos nossos círculos sociais, mas também através das coisas que a gente ouve, que a gente lê, né? O, tem certos, eu acho que certas pessoas têm a sua, sei lá, grande parte da sua formação política, sua primeira formação política feita a partir de artistas de referência, uhum. né? E, e isso vai de um espectro bastante amplo assim de estilos. Tem gente que tem a formação política ouvindo Rage Against the Machine. Conheço algumas pessoas que fizeram esse caminho. E, e outras lendo Vinícius de Moraes. Enfim, são ferramentas
são boas ferramentas assim de transmissão de mensagens, mas principalmente de criação de uma relação afetiva com ideais políticos, de e com ideais até de vida, existenciais, né? Você coloca, existem as ideias, depois a gente é como se a gente colocasse uma espécie de, de aura em volta dessa ideia ou colocasse um rosto, né? Um rosto conhecido, familiar, que a gente confia, que a gente gosta, e isso vai fortalecendo por, por vias não racionais, sabe, não lógicas, vai fortalecendo o nosso vínculo com certas crenças e vai formando o nosso caráter. Agora, os passos seguintes, né, que é a partir da crença para a ação, isso eu já acho que nem a música, nem arte nenhuma é tão eficiente assim. Isso acho que é um trabalho mesmo político de base, né? São os movimentos sociais, são os militantes, são os partidos em alguma medida, apesar dos partidos terem lá suas muitas limitações. E aí, quando chega nessa hora da ação política, eu acho que a música sai da frente e vai mais ali pros lados. E aproveitando agora por falar em música, isto é uma percepção que eu tenho e eu quero saber se pode ser legitimado ou se é uma noção errada que eu tenho. Os letristas e os cantautores gostam de ser ou acham que são excomungados do grande título de escritor? Parece que a entre o letrista e o cantautor e o escritor, isso é verdade. É uma boa pergunta. Eu acho que nem todo cantautor tem essa ambição de ser visto como um escritor. Mas eu acho que cada vez mais essa fronteira está ficando, né, borrada, porque já existem figuras de referência que são que entraram num cânon literário e vieram da música, né? O Vinícius de Moraes no Brasil, eu acho que é o pioneiro desse dessa categoria, assim. Mas alguns convivem com ele. Acho que o Jorge Maltner é um deles. O Chico Buarque, claro. Acho que é talvez dos vivos, certamente é o maior. O Bob Dylan ganhou o Nobel, enfim. Tem. Essa era uma das próximas perguntas. É, É o que é que é uma. tinhas achado desse galardão, do Bob Dylan ter sido galardoado então com o Prémio Nobel da Literatura, exatamente por causa desta Pois questão. é que eu acho que a literatura ela é uma arte muito mais jovem que a música, que a canção. Uhum, E ela nasceu ali de dentro, uhum, né? Ela nasce da poesia uhum. cantada, né? E o livro como tecnologia, então é uma coisa super recente. Do lado da canção, o livro é uma criança, É bem. é um bebê. E, e existiu ali eu acho que um momento de divórcio, assim, de tentativa de divórcio da literatura com a música, né? Uhum. E nesse divórcio a poesia ficou meio perdida, né? O poeta
se cria essa figura do poeta dos livros, né? O que antes o poeta era um trovador, era uma pessoa que trabalhava com a voz, né? E de repente se cria esse campo da arte das palavras no livro, no suporte físico, e, e a gente, não sei, rapidamente a- levantou esse muro, né? Não, a música tá para lá e a literatura tá para cá. Só que eu acho que é um muro muito artificial, ou pelo menos é um muro que tem ele é muito mais poroso do que a gente imagina. Mas assim, tô falando isso tudo, mas acho que apesar disso, a escrita de prosa, escrita seja de prosa assim, crônica, romance, até prosa ensaística, ela é, é uma é uma categoria literária muito diferente da música e da poesia. Eu acho que a minha bronca, eu acho que é a gente pensar a poesia dentro da literatura. Eu acho que a poesia não tá dentro da literatura. Pelo menos desse conceito mais estrito de literatura, né? De livro. Eu acho que a poesia ela está muito mais próxima das artes visuais, do cinema, da música, obviamente, do que da escrita de prosa. Ela consegue chegar lá porque ela é muito plástica, então alguns autores chegam lá, ou você tem autores que são prosadores, mas tem, é, tem uma linguagem poética muito desenvolvida e encontram ali um lugar ali de meio termo. Mas, no geral, a poesia de verso, eu acho que ela está muito mais próxima de, de um álbum, um livro de poesia assim, de verso. Está mais próximo de um álbum de música do que de um romance. Mas muito mais próximo. Então, e pegando exatamente nestas questões literárias e até na questão que eu fiz anteriormente do ativismo político, uma das minhas penúltimas perguntas aqui desta primeira parte como é que foi a participação no Festival da Canção e porquê levar aquele tema a um certame internacional? Porque, no fundo, pronto, quem segue o Festival da Canção depois acaba sempre por ver as canções dos diferentes países e então porquê levar aquela canção e aquela letra especificamente para o Festival da Canção? Eu acho que é uma letra absolutamente necessária, uma mensagem absolutamente necessária. Por todas as. Tudo que a gente vê aí, né? Só abrir as notícias e a gente vê, de repente, os imigrantes viraram um grande bode expiatório para aproveitamento político da extrema-direita. Você tem a guerra voltando, situações gravíssimas de xenofobia acontecendo pelo, pela Europa toda, pelos Estados Unidos, enfim, é uma coisa que tá muito na ordem do dia e que eu, como queria muito levar um tema que me tocasse particularmente, né, pro Festival da Canção, acho que não teria outro assunto possível, assim. Esse era o assunto mais forte que eu poderia levar e que tem mais a ver com a minha própria identidade como imigrante em Portugal. Mas eu não enxerguei a minha presença e ter aceitado o convite para o Festival da Canção, eu não enxergo o Festival da Canção, pelo menos para mim, Uhum. né, no meu percurso profissional, nem como um certame,
muito menos como um certame internacional, porque a parte competitiva do festival me interessa muito pouco, mesmo muito, muito pouco. Acho que o festival vale muito mais pelo ali pelo encontro que ele proporciona, encontro entre diferentes artistas, mas também entre diferentes públicos, né? Uhum. É um espaço que onde eu sabia que ia ter visibilidade para passar essa mensagem para pessoas que não me conhecem, que não me acompanham, enfim, desbravar, aproveitar ali aquele espaço para ampliar um pouco a minha capacidade de alcance das pessoas. Depois a parte da competição não, sinceramente, não era muito o meu foco e também não era muito o meu foco a coisa do é claro que é interessante chegar em público de outros países, mas assim, você realmente chega quando você qualifica, né? Ganhando o Festival da Canção. Então eu nem pensava muito nisso, até porque era é uma coisa que eu não queria pensar antes de ser obrigado a pensar nisso, e esse momento não chegou. Acho que até, felizmente, não chegou. Mas no caso imagina, no caso completamente louco, em algum universo maluco do multiverso, talvez isso tenha acontecido. De eu vencer o Festival da Canção em Portugal, eu ia estar numa posição muito, muito melindrosa de, primeiro, representar Portugal, que é uma coisa que não. Eu não me sentiria à vontade nem sequer de representar o Brasil, que dirá de representar Portugal. Representar um país é uma coisa muito complicada, é uma coisa que eu não consigo pensar nisso com a consciência tranquila, sabe? Carregar uma bandeira. Eu não gosto de bandeiras. Não gosto. Não. Tenho, tenho muitas questões em. É isso que eu falei, em carregar a bandeira do Brasil. A Porque insegurança. eu sei, não é uma insegurança, é uma coisa assim, eu sei o que essa bandeira representa, sabe? Eu conheço a história do Brasil, Uhum. eu sei o que é o Estado brasileiro, sei quantos horrores não se fizeram em nome dessa ideia de nação, dessa bandeira, que dirá de Portugal. Então, não é uma posição, não seria uma posição nada confortável para mim, para além da questão do próprio concurso da Eurovisão, que eu acho também muito, muito vergonhoso a forma como a Eurovisão tem gerido as críticas que recebe. Gerido não, basicamente ignorado e Ignorado. passado por cima completamente de Uhum. qualquer coerência, né, ética e é de, né, banir a Rússia por causa da guerra na Ucrânia, mas com Israel tá tudo bem, sabe? Não faz o menor sentido e acho acho uma pena. Assim, tenho muita pena pelo público do Uhum. Eurovisão, que é muito apaixonado e, e leva aquilo muito a sério, mas assim não é muito complicado você Gerir. gerir e se colocar nessa posição de compactuar com uma coisa que está completamente errada. Ah, eu estava agora no CCB, no, jantando com a Felipe Sambado depois do. Acho que foi na véspera do concerto, na verdade. Conversando sobre o Festival da Canção. E ele disse que
Ele chegou muito mais perto de ganhar. Ele chegou à final e Uhum. ficou, acho que ficou em segundo ou Uhum. terceiro Creio que sim. e teve a maior nota do júri. Júri Se ele tivesse tido um pouco mais de nota do do público. público, ele talvez tivesse ganho. E ele disse em entrevistas, em várias entrevistas antes do festival, que se ele ganhasse, ele não iria à Eurovisão. Por causa dessa Uhum. questão de Israel. E eu acho isso uma postura absolutamente Entendo. louvável. Uhum. É, sim. E agora então aqui, última pergunta para terminarmos aqui a primeira parte. A segunda parte é mais curta. Quais são os projetos para o futuro? Então, foi das primeiras coisas que eu falei, aliás, foi no projeto nessa live. É, eu tô produzindo agora um novo álbum Uhum. e o grande mote desse novo álbum é a masculinidade. É a reflexão sobre que tipo de masculinidade a gente tem e que tipo de masculinidade a gente precisa e quer, né? Tem muito a ver com o livro. Ter lançado esse livro agora, eu acho que é um início Introdução. é uma introdução a esse novo projeto. É uma espécie de base, de abertura de caminhos para depois chegar com canções novas e um projeto novo todo que fala sobre masculinidade, saúde mental masculina, essa necessidade, né, que eu estava falando agora há pouco de refundar, atualizar a nossa, a nossa ideia do que é ser um homem, Uhum. né? Senhor, então já falámos um bocadinho da obra, agora falamos um bocadinho do autor. Estas são sempre perguntas fixas. E eu começo é sempre pela mesma ordem, portanto, a primeira pergunta é: como é que começou a paixão pelos livros? Eu acho que começou. é, Engraçado, eu sempre gostei de ler desde criança. Tinham alguns livros assim infantis que eu lembro de ter colado desde muito novo. Os contos de Grimm, dos Hum? irmãos Grimm, Uhum. eu lembro de adorar. Tinha uma coleção, um livro de coleção desses contos Também e lia muito quando. abordam aí assim umas questões um bocadinho, não é? Super, completamente, que eu não fazia a menor ideia. Mas aquilo era tão maluco que, enfim, passou. É, e eu lembro de gostar muito também de um livro da Cecília Meirelles Hum? chamado Isto ou Aquilo, um livro para crianças, mesmo com umas ilustrações. Não vou lembrar o nome da ilustradora. Talvez fosse a própria Cecília Meirelles, mas acho que não. Que era um livro de poesia para crianças. Tinha umas coleções, depois um pouco mais velho, mais adolescente, tinha uma coleção de livros daqueles que você tinha que resolver Ah, uns enigmas, uhum. né, ao longo da história. Também adorava esses livros, sempre pedia. E aí, um pouco mais velho, foi uma professora de português. Acho que aconteceram duas coisas, assim, quase ao mesmo tempo, que foi eu ter tido uma professora de português muito apaixonada por literatura brasileira, que me mostrou para a nossa turma, né, pela primeira vez, aqueles autores que antes eram só nomes que a gente ouvia, né, como Drummond, Bandeira, Augusto dos Anjos. Eu lembro de ter comprado o único livro do Augusto dos Anjos, né, o Eu, e ter lido aquilo e achado estranhíssimo, mas ao mesmo tempo fascinante. É uma coisa, uma linguagem super barroca, e sonetos assim, todos certinhos, rimadinhos, mas com um vocabulário gore, sabe? Hum. Muito, muito curioso assim essa combinação.
de um conteúdo meio podre, meio de horror, e uma Mistério. forma límpida, perfeita. Achei isso fascinante. E o Bandeira, que virou, assim, possivelmente o meu poeta favorito de todos, né? Poeta brasileiro favorito é o Manuel Bandeira. E mais ou menos nessa época eu descobri em casa um livro, era da minha mãe, esse livro, o livro sobre nada, do Manuel de Barros, Hum, que também foi um outro choque, um choque ainda maior, eu acho, que o do Augusto dos Anjos, que é ter percebido o que era possível fazer com as palavras. O Manuel de Barros faz coisas com a língua que eu não, nunca imaginei que fosse possível fazer, né? As imagens que ele construía, aquilo faz uns curtos-circuitos na mente, ao mesmo tempo não é que seja uma leitura difícil, né? Ela é fácil, ela é simples, ela é até quase que não sei, quase que infantil, né? uhum. Só que para chegar nessa linguagem infantil é um trabalho de maturidade poética muito, muito gigantesco. Chegar no, sei lá, nunca me esqueço da primeira vez que eu li o tal do alicate cremoso. O que é um alicate cremoso? São duas palavras, mas ele coloca essas duas palavras juntas ali no texto. Eu fico, que é isso? É uma proposta poética muito, muito apaixonante. E aí, pronto, quando a gente, né, quando acende esse farolzinho, assim, essa chama, pronto, você não consegue desler, né? Certo. Nunca mais. E exatamente por causa de uma questão que até falámos há pouco, que é esta ligação entre as diferentes artes e as sinestesias que podem existir entre elas, eu tenho uma playlist no Spotify em que tento colocar algumas músicas que partem então desta pergunta que eu vou fazer agora. E Hum, esta pergunta eu tive que também fazer aqui uma pergunta alternativa, exatamente porque aqui também estamos a falar de música. Então a pergunta é: há alguma música, e aqui é um bocadinho fácil, há alguma música ou músicas ligadas à escrita deste livro? E depois então eu fiz outra. sim. E já há algum livro que esteja associado então a alguma destas músicas do Vinícius de Moraes, que estão Ah, aqui referenciadas. Eu tive que fazer aqui uma alternativa. sim, porque a primeira era muito, É muito fácil. muito fácil, né? Quer dizer, na verdade não é fácil, porque difícil seria escolher uma só, porque Exato. são muitas que estão ali, né, nesse livro. Agora, o contrário, assim, é, tem sempre os livros do próprio Vinícius, né? Ele vai tanto para um lado, serve tanto para um lado quanto para outro. Mas se eu vou conseguir pensar em algum outro livro que não seja um livro do Vinícius, mas esteja relacionado com essas, com essas canções. Olha, eu acho que um livro, talvez o livro o livro não acadêmico que eu mais citei, eu acho, e que tem umas respostas assim muito certeiras a várias questões problemáticas do Vinícius é o Novas Cartas Portuguesas, Uhum. Uhum. que é um livro contemporâneo do Vinícius, Uhum. e que mostra é bem é bem interessante essa leitura paralela, né? Uhum. Porque enquanto o Vinícius estava produzindo aquelas canções no Brasil, em Portugal as Escrevi. novas cartas portuguesas estavam Isso.
aquilo estava sendo escrito e é uma visão já que praticamente dispensa essa crítica que pode ser chamada de anacrônico. Eu acho que talvez uma das perguntas que eu faço não, que me fazem a respeito desse livro, é essa coisa, mas você está fazendo uma crítica a um autor que escreveu há mais de 50 anos, isso não é anacrônico, né? Você submeter um autor daquela época a uma crítica, né, com um instrumental ali teórico de 2025 e, e assim, é só ler as cartas portuguesas para ver que não é nada anacrônico. Exato. Já naquela época, as críticas, elas estavam todas ali, estão todas muito bem articuladas Uhum. ali, sobre o papel da mulher, as expectativas sobre a mulher, o papel do homem, os estereótipos todos. Tava ali, não era. E a gente imagina muito bem por quê, e não era um discurso fácil de circular na sociedade, Uhum. né? Um discurso que teve todos os obstáculos possíveis para aquilo, né, ser lido foram colocados. Felizmente foram superados também. Mas estavam ali, não são críticas vindas de um tempo futuro, são críticas que já podiam estar sendo feitas ali mesmo e dialogam de uma forma bem interessante. E em termos de músicas, que eu quero amealhar sempre a alguma coisa para. Para playlist. As músicas que estão no EP do Meio Goernos Gúmio são algumas daquelas que realmente estão mais vincadas com esta leitura antimachista do Vinícius de Não, Moraes? não necessariamente. Não Ok. necessariamente. São músicas que eu menciono, todas elas em alguma altura são mencionadas, algumas um pouco mais em profundidade, como Formosa, o Regra 3, mas outras é um pouco mais. Eu menciono muito de passagem e foram parar no EP por uma questão de gosto pessoal, porque eu gostava mais delas, achava que elas iam funcionar mais, Eu sei lá, musicalmente melhor na minha interpretação. vou fazer assim uma batota e vou adicionar estas duas então à Sim, playlist, pode ser? pode ser. E agora uma pergunta que eu já percebi que pode ser muito complicada para determinadas pessoas e muito fácil para outras, que é como é que é encarar um papel em branco? Ah, olha, eu não não me coloco muito nessa situação de encarar o papel em branco se eu já não tenho alguma Ideia. alguma ideia para ele. Mas até hoje, felizmente, nunca foi uma coisa que me assustou muito, não. Mesmo quando eu não tinha uma ideia muito estabelecida, porque eu já percebi que o, o papel, ele, a partir do momento em que a gente, pelo menos para mim é assim, não sei como é que é Uhum. para outras pessoas, cada um vai ter a sua relação, mas a partir do momento em que a gente começa a preencher a folha em branco e entende que as primeiras, nem as primeiras, nem as segundas, nem qualquer uma das linhas que a gente escreve, ela tá gravada na pedra, né? Que a gente muitas vezes, eu acho que na maioria das vezes, só vai realmente entender sobre o que a gente está escrevendo muito depois de ter começado a escrever, né? Uhum. Às vezes a gente acha que sabe sobre o que está escrevendo, mas quando começa, né? Mas só vai realmente descobrir lá na página 20 que e, e depois volta lá para o início e começa a refazer, apagar, trocar as coisas, mudar. Que o processo de escrita não é só preencher a página também, né? É um pouco de Escultor. compor a coisa. Exatamente, boa. De escultor, de pegar uma coisa, um bloco assim Uhum. bruto
e começar a dar forma, né? Então, não, não me assusta muito, não. Não me assusta, não. Ainda bem, porque é um medo, é um medo muito, muito apavorante, assim, é muito sério para quem cria, né? Deve ser uma angústia gigante. E agora, a penúltima pergunta então, aqui da nossa conversa. E o número é meramente indicativo, portanto, se surgirem mais, não há problema. Três recomendações literárias. Ok. Pois é difícil escolher. Compreendo, compreendo. Recomendações literárias pode ser só um autor ou não sei, qualquer coisa? Uhum. Ok. Então vou falar assim algumas coisas que eu acho que as pessoas talvez não conheçam e podem gostar muito. Vou recomendar uma poeta brasileira. Pode ser qualquer livro dela. São Ok. todos muito bons. Que é a Ana Martins Marques. Vou recomendar também um, um livro muito divertido que eu que foi publicado em Portugal primeiro, depois do Brasil, que é de uma amiga muito querida da Flup também, a Patrícia Lino, o kit de sobrevivência do, do, do descobridor no mundo pós-colonial. Eu acho que é esse, é um título longo, eu acho. Não sei se eu errei alguma parte. Eu confirmo. Eu vou confirmar. E, e por último, um autor brasileiro que eu leio muito, leio todas as coisas dele, me ajuda muito. É uma grande referência assim para mim no estudo do samba. A gente nem falou muito sobre samba aqui, mas também não dá tempo para falar de tudo. Mas ele é uma das cabeças que eu mais gosto de acompanhar no que é a leitura, a interpretação do Brasil, da cultura brasileira, que é o Luiz Antônio Simas. Os livros do Luiz Antônio Simas não estão editados em Portugal, nenhum deles. Mas assim, para quem está em Lisboa, a Livraria da Travessa em Lisboa tem Uhum. sempre os livros dele, mas também eu acho que é possível, para quem não está em Lisboa, encomendar para a livraria, Uhum. escrever para a livraria e fazer uma encomenda das edições brasileiras. E aí, só que assim, o Simas tem muitos livros. Eu acho que tem, para começar, talvez o mais interessante seja O Corpo Encantado das Ruas, que é um livro de crônicas. Ok. Com um título sui É. generis. Sim, senhor. Ok. Anotado. E depois vou deixar estas anotações também para quem nos está a ouvir. E então, chegamos agora à última pergunta. Esta sim, dizem-me sempre que é dificílima e, portanto, eu não Ai, meu tenho Deus. tempo para falar. Mas é uma última pergunta que eu gosto de fazer, até porque já conseguimos juntar aqui boas ideias. Se a tua vida fosse um livro, qual seria o título? Nossa. Essa é a pergunta mais difícil possível. Por isso é que eu já fiz este preâmbulo todo. É... hum, Nossa, eu vou precisar de uma semana para responder essa pergunta. Vou fazer uma batota, vou dar um título que seria o título do meu primeiro livro de poemas Ok. e que, por uma recomendação do editor, ele, ele ele mudou de nome. E esse título ficou Na gaveta. na gaveta. É um título que ele pode ser um pouco
pode soar um pouco melancólico, mas ele tem abertura suficiente para ser interpretado de formas diferentes, que é o título Postais Retornados. Hum, hum, É uma imagem que eu gosto muito e junta duas palavras que eu acho que tem a ver com o que tem sido a minha trajetória até agora, né? De, para já, os postais subentendem viagens, né? vidas. Idas, e Sim, retornados, voltas. É. exato. Isso, sim, é uma. Então, é uma coisa que vai e volta e traz alguma mensagem, uma Exato. imagem, uma lembrança. Gostei. Acho que é um título que é uma antítese perfeita, mas muito bem conjugada. Pois Sim. é. Assim chegamos ao final aqui da nossa conversa. Espero que tenha sido uma conversa proveitosa, uma conversa boa. Foi um prazer. Não sei se queres dizer mais algumas palavras sobre ti ou sobre esta obra em concreto. Sei que amanhã vai haver, é amanhã, penso eu, ou amanhã. Sim, amanhã. Amanhã. Posso dar Sim, sim. um aviso aqui para quem estiver amanhã no Barreiro, para os barreirenses, vai haver o lançamento do Meigo Energúmeno amanhã na Cooperativa Mula, às 9h30. E para quem estiver por Lisboa no dia a seguir, portanto, na quinta-feira, na Uhum. Feira do Livro de Lisboa também vai ter a apresentação do Meigo Energúmeno às 7h. E, e é isso. É Ok. isso. Ok. Obrigado, João. Muito obrigado. Foi um prazer. Até a próxima. Obrigado. Até. Tchau, tchau.